Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a este curso de Física Newtoniana, beleza? Que é digamos que a base de praticamente toda a física universitária, beleza? Então é de grande importância vocês aproveitarem este curso, tudo bom? E vamos começar neste vídeo fazendo uma introdução. Beleza? Vamos começar fazendo uma introdução falando sobre a física newtoniana, né? Então, vamos começar falando que, no ano de 1687, beleza? Foi publicada, né, a primeira edição deste livro, Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Bom, essa seria a tradução ao português, né? Por o físico inglês Isaac Newton, né? Bom, físico matemático, né? E então, com isto, com essa publicação, bom, estou falando que está a primeira edição, porque depois, posteriormente, no 1700 e pouco, foram feitas outras edições, beleza? Mas a partir deste momento, né, digamos que foram consolidadas as bases do que atualmente conhecemos como a mecânica newtoniana, né? Que é um dos pilares da ciência, inclusive da ciência moderna, né? Bom, inclusive das teorias da física moderna, elas estão apoiadas nestas ideias da mecânica newtoniana, beleza? Então, vamos falar sobre alguns conceitos básicos que fazem parte desta concepção do mundo, né? Ou seja, podemos interpretar a mecânica newtoniana, né, como uma filosofia, né, que pretende explicar a natureza por meio da descrição do comportamento das partículas que a compõem. Beleza? Vocês podem imaginar que a natureza é um conjunto de coisas, né? O universo, né? Um conjunto de todo o que existe e de acordo com a mecânica newtoniana, né? Se compreendemos o comportamento de cada uma das partes que compõem o universo, então iremos compreender o universo ou um sistema determinado, um conjunto de coisas, beleza? Então, podemos dizer que a mecânica newtoniana está fundamentada na ideia do que é uma partícula. Então, vamos começar falando sobre isso. Ela está fundamentada na ideia do que é uma partícula. Então, uma partícula, podemos definir essa coisa, né, essa abstração, essa ideia, como a parte de um conjunto, né? Uma partícula é uma pequena parte de um conjunto, podemos falar de um todo, podemos falar de um sistema, né? Bom, tudo bom? Ou seja, uma partícula é uma pequena parte de alguma coisa na qual a gente está interessado em conhecer, né? Em conhecer o comportamento, beleza? Então, de acordo com a mecânica newtoniana, se conseguirmos conhecer o movimento de cada partícula num sistema, beleza? Então, conheceremos o comportamento do sistema. Incluso, poderemos realizar predições sobre dito comportamento. Então, sei lá, esquematicamente, aqui vocês têm alguma coisa, né? Alguma coisa por aqui, um objeto, certo? E então, o que fala a física newtoniana é que, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é imaginar que esta coisa está composta por partículas. A gente divide esse conjunto, esse sistema, beleza? Em partes, tudo bom? Então, sei lá, vocês podem imaginar que é uma coleção de um monte de coisas aqui que eu estou aqui representando como pontos, né? De fato, matematicamente, uma partícula vai ser representada como um ponto material, um ponto que tem massa, né? Bom, aqui temos um sistema composto por um monte de partículas, beleza? Então, de acordo como estava falando antes, né? De acordo com a mecânica newtoniana, se conhecemos o comportamento, como se movimenta cada uma destas partículas, como se movimenta, por exemplo, aqui esta
aqui estou desenhando uma trajetória, está verde, né? A trajetória desta partícula aqui. Por exemplo, aqui teremos esta outra partícula que se está movimentando com esta outra trajetória. Nossa, aqui. Bom, estou falando desta partícula aqui, né? Está se movimentando com esta outra trajetória. Enfim, se a gente consegue definir, se a gente consegue conhecer todas as trajetórias verdes de cada uma destas partículas, de todas as componentes deste sistema, então a gente vai conseguir conhecer o sistema todo, né? Bom, isto, digamos que parece evidente, né? Se a gente conhecer o comportamento das partes, vai conhecer o comportamento do todo, né? Bom, esta é uma das premissas deste pensamento newtoniano, né? Desta conceição newtoniana. Então, exemplos, né? Vamos fornecer alguns exemplos aqui do que seria, por exemplo, um sistema e a definição das partes, das partículas. O que seria uma partícula? O que significaria essa coisa de partícula que estamos definindo aqui em determinadas situações? Bom, um primeiro exemplo que poderíamos observar aqui seria o sistema solar, certo? O sistema solar, que é o conjunto de todos os planetas que giram em torno da estrela que chamamos de Sol, certo? Ou seja, vou desenhar aqui, esta vai ser a estrela, o Sol, e os planetas, vou desenhá-los na cor, sei lá, azul, por exemplo, certo? Estes são os planetas que estão girando em torno do Sol, certo? Que eles fazem órbitas que já vocês devem saber que são elípticas, né? Beleza? Então, essa coisa, esse negócio aí, este conjunto, vou aqui representar esta coisa, contornar esta coisa com uma linha imaginária, né? Bom, uma região aí imaginária. E estas coisas, estes pontos azuis aqui, este ponto amarelo, beleza? Todos estes pontos aqui, eles fazem parte desta coisa chamada de sistema solar, né? Beleza? Este vai ser o todo, este vai ser o conjunto, o sistema, certo? E as partículas irão ser, então, cada um destes pontinhos aqui. Estou representando eles como pontos materiais, beleza? Geometricamente, são pontos neste plano. Tudo bom? São representações, são abstrações. Ou seja, mesmo esta estrela, mesmo o Sol, tenha, sei lá, um monte de componentes dentro dele, né? Mesmo este cara esteja composto por milhares de átomos de hidrogênio, hélio, etc., né? Mesmo este negócio tenha um monte de coisas por dentro, mesmo este cara seja um sistema complexo, que de fato ele é um sistema complexo, vamos imaginar ele nesta primeira aproximação, suponhamos que o nosso objeto de estudo seja este sistema solar nesta escala, certo? Então, nessa aproximação, fazemos a abstração de que este cara, essa estrela, esse monte de coisas, é simplesmente um ponto material. O mesmo acontece com estes outros planetas, Mercúrio, Vênus, o planeta Terra, sei lá, bom, aqui falta desenhar mais planetas, né? E talvez mais coisas, né? Tem asteroides, enfim, o cinto de Kuiper, enfim, um monte de coisas mais ali, né? E cada uma dessas coisas irá ser representada como uma partícula, beleza? Então, o planeta Terra, por exemplo, mesmo com toda a complexidade que temos dentro dele, né? Mesmo sabendo que existe dentro dele um monte de organismos vivos, um monte de organizações, estratificações, todo um paraíso de complexidade. Vamos reduzir esse cara a uma partícula e vamos nos interessar pelo movimento dessa partícula no espaço tridimensional, beleza? O movimento dessa partícula no espaço tridimensional. Então, se conseguimos averiguar, se conseguimos conhecer os movimentos de todas essas partículas,
beleza, que fazem parte deste todo, então vamos conseguir saber qual será o futuro do sistema solar, né? Vamos conseguir saber, sei lá, se eles vão continuar se movendo também em órbitas elípticas ou se em algum momento eles irão fazer outro tipo de coisa. Bom, enfim. Então, conhecer, ou melhor, pretender conhecer o comportamento deste sistema solar, essa pergunta ali, começa então pela abordagem do conhecimento sobre o movimento de cada uma dessas partículas, beleza? De cada um desses objetos, pensando eles como pontos materiais. Beleza? O mesmo pode acontecer, olha, se vocês pensam numa outra escala maior, né? Por exemplo, uma galáxia, por exemplo, a Via Láctea, né? Uma galáxia. Bom, existe um monte de galáxias no universo, tem algumas delas que têm forma espiral, né? Bom, enfim, outras que têm forma elíptica. Bom, uma galáxia é uma coisa que de longe se vê como uma coisa que aqui uma distribuição de matéria, né, que tem umas partes brilhantes e tem outras partes que não são tão brilhantes, certo? Que tem luminosidade que vai ficando mais fraca enquanto a gente vai se afastando do centro, desta região central. Bom, enfim, é um sistema complexo, né? É um todo, é um conjunto, e esse conjunto está formado por partículas. Então, essas partículas, ou seja, nesta escala, são simplesmente as estrelas que compõem essa galáxia, né? Então, as partículas, neste caso, irão ser definidas como as estrelas. As estrelas junto com os planetas que estão girando em torno delas, caso tiverem, né? Então, por exemplo, vocês podem imaginar que este pontinho que está aqui, sei lá, este pontinho amarelo que eu desenhei aqui nesta parte, imaginem que esse negócio é o Sol. Beleza? Essa partícula é o que corresponde ao Sol. O Sol e tudo isto que está girando em torno, todo este sistema que antes estávamos chamando de sistema solar, está representado agora neste problema sobre a descrição da galáxia, aqui através deste ponto amarelinho aqui. Beleza? Então, dentro deste problema, nessa escala, então, esse é um negócio que vai ser definido como uma partícula, como um ponto material. E o mesmo vai acontecer para todas as outras estrelas, né? Beleza? Então aqui, nossa, aqui vamos ter uma coisa da ordem de 10 a 10 pontos, 10 a 10 partículas. Beleza? Este é um sistema de muitas partículas, enquanto que o sistema solar, bom, é um sistema de várias partículas, não é um sistema de muitas. É um sistema que, se a gente considerar só os planetas e o Sol, bom, é um sistema de umas 10 partículas, bom, ou 9, enfim. Poucas partículas, um sistema de poucas partículas, um sistema de muitas partículas. Depois, mais para frente, no decorrer do curso, beleza? Bom, dependendo, né, dos seus interesses, podem observar que existem diferenças do ponto de vista físico, do ponto de vista da física matemática, enfim, para descrever sistemas de muitas partículas e sistemas de poucas partículas. Vamos, digamos que são problemas de tipo técnico, mas conceitualmente, estes dois casos, eles estão apoiados no mesmo princípio, beleza? Neste princípio de que, olha, para compreender o comportamento do tudo, beleza? Deste conjunto, desse sistema, a gente deve, de acordo com a mecânica newtoniana, deve conhecer o comportamento de cada partícula, beleza? Finalmente, o exemplo, bom, para não ir tão longe, porque aqui estamos falando de escalas astronômicas, bom, digamos que para colocar um exemplo mais cotidiano, então podemos falar que, bom, outro exemplo poderia ser um gás de moléculas, bom, um gás de moléculas, certo? Bom, imaginem que vocês estão estudando esse negócio no laboratório, né?
Então, sei lá, usualmente gás de moléculas ele está contido num recipiente, né, para que a gente consiga estudar ele. Está contido num recipiente e então aqui esse monte de moléculas, elas nesse caso irão ser representadas como partículas, como pontos materiais. Então, novamente, aqui, cada uma destas moléculas, cada um destes pontos, a gente sabe, hoje, que cada uma dessas moléculas, cada uma delas vai conter, vai ser um sistema complexo também, beleza? Dependendo do tipo de molécula que a gente tiver aqui. Se são moléculas, por exemplo, de oxigênio, então cada molécula de oxigênio vai ter um conjunto vai ter pelo menos 2 átomos, beleza? 2 átomos de oxigênio e cada um desses átomos vai ter um conjunto de prótons, nêutrons, elétrons. Bom, vai ser um sistema complexo, beleza? De fato, a descrição de um átomo de oxigênio, é uma coisa, um problema bastante complicado do ponto de vista da mecânica quântica, beleza? Toda essa complexidade está resumida num ponto aqui. Se a gente decide que o nosso tema de estudo vai ser simplesmente o gás de moléculas nesta escala. Então, a gente obvia todas, ou seja, a gente não tem em conta a pequena estrutura que está dentro desses componentes, a pequena estrutura que está fazendo parte dessas moléculas. A gente não precisa ter em conta isso. A gente vai imaginar que cada uma dessas moléculas é um pontinho e, novamente, nos interessamos em averiguar, em conhecer qual vai ser a trajetória dessa. Bom, aqui coloquei essa trajetória como saindo, mas ela está presa dentro deste recipiente, né? Bom, enfim. Então, vamos averiguar qual será a trajetória dessas moléculas para encontrar, para descrever a evolução desse gás, né? Como vai se comportar macroscopicamente esse gás. Beleza? Novamente, a física newtoniana fala, olha, vocês deveriam, em princípio, se a gente pudesse conhecer qual vai ser a trajetória de cada uma destas partículas, então iremos conhecer qual vai ser o comportamento do sistema como um todo, né? Enfim. Então, digamos que a ideia básica sobre a qual está apoiada a física newtoniana é essa decomposição do universo em partículas. Então, esta abstração, esta ideia do que uma partícula é uma coisa que vai fazer parte de todos, vai fazer parte digamos, de todos os temas, de todos os exemplos que iremos fazer aqui neste curso. Sei lá, iremos encontrar problemas, por exemplo, que falem, olha, temos um carro, certo? Um carro que se está movimentando por uma rodovia, beleza? Temos um carro que ele, está se movimentando com uma determinada velocidade, enfim, ou com uma determinada aceleração, em relação com algum observador que está por aqui medindo, observando esta coisa se movimentar, né? Então, nesse tipo de problemas, este carro para nós vai representar uma partícula, um ponto. A gente vai imaginar que esta coisa ou seja, este problema real que vocês podem observar cotidianamente, diariamente, né? Simplesmente sair na rua e vocês vão observar, sei lá, coisas se movimentando na rua, né? Então, essa coisa a gente vai representar como uma partícula. Este carro vai ser uma partícula, um ponto, certo? Um ponto que vai se movimentar por uma linha reta. Nossa, aqui, desculpem aqui este negócio, com uma velocidade, com uma determinada velocidade, certo? A gente vai obviar, para efeitos práticos, as coisas que vão compor o carro, certo? Numa primeira aproximação, se as coisas que a gente interessam é simplesmente averiguar, sei lá, qual será a aceleração do carro, ou sei lá, qual será a posição onde estará esse carro, sei lá, depois de 3 segundos, por exemplo.
Enfim, são várias coisas que a gente aqui pode se perguntar. Então, se a gente está interessado em conhecer esse tipo de coisas do carro, ou seja, o movimento, a trajetória, o estado de movimento do carro como um todo, então é suficiente imaginar ele como se fosse uma partícula e não iremos entrar nos detalhes das coisas que estão dentro deste carro, beleza? Bom, então, basicamente, isso é uma coisa fundamental dentro da filosofia, beleza, newtoniana, dentro da concepção newtoniana do mundo. Tudo bom? Beleza. Então, agora vamos passar a descrever os detalhes de como é feita este estudo do movimento, né? Então, aqui vou fazer um esquema, beleza? Vamos supor, vamos começar supondo que num problema determinado escolhemos uma partícula, beleza? Então, vou representar essa partícula aqui na cor azul, assim, tudo bom? Então, essa vai ser a partícula e imaginamos que ela vai descrever uma trajetória, beleza? Uma trajetória no espaço tridimensional. Então, vamos supor que a trajetória é mais ou menos uma coisa tipo assim, beleza? Então, imaginamos que através do tempo, a partícula, esta coisa azul, descreve uma trajetória, mais ou menos como esta coisa verde, como esta linha verde, esta sequência contínua de pontos no espaço tridimensional, beleza? E nessa sequência, em algum instante do tempo, certo? A gente pega uma foto, certo? A gente tira uma foto desse movimento e vamos supor que nesse instante de tempo a partícula fica ali nesta posição que estou indicando aqui, né? Então esse objeto que estamos estudando é representado então como através deste ponto azul. E este vai ser um ponto material, ou seja, que aqui neste ponto está concentrada uma determinada massa, beleza? Bom, já mais para frente vamos definir com mais precisão o que significa esse negócio de massa, mas por enquanto podemos falar que é uma propriedade que é intrínseca à grande maioria dos objetos do universo, né? Beleza? Bom, um monte de objetos que existem no universo, a gente pode associar uma massa, certo? Existirão outras coisas que não têm massa, mas isso, digamos que fica fora do estudo da física newtoniana, né? Por exemplo, os fótons, né? Beleza, mas bom, isso é outra coisa. Vamos supor então que todos os objetos que teremos aqui, que iremos descrever aqui, têm uma massa, beleza? E que esses objetos vamos representar inicialmente como pontos, como partículas. Então, esta vai ser a trajetória descrita por esta partícula especificamente, beleza? Então, o primeiro é isto, né? Escolher o objeto de estudo, que vai ser esta partícula, tudo bom? E segundo, a segunda coisa que a gente vai fazer é definir um referencial, beleza? Ou um observador, beleza? Em relação ao qual vai ser descrito este movimento, tudo bom? Ou seja, vamos escolher um sistema de eixos cartesianos, que basicamente seria uma coisa, bom, vou fazer aqui o desenho. Bom, mais ou menos desta forma, né? Aqui temos um sistema de eixos coordenados x, y, z, normalmente são denotados nomeados dessa forma, né? E aqui no centro, tenho chamado este ponto como O, beleza? Vai ser a origem, onde se interceptam esses três eixos. Então, vale a pena mencionar aqui que estes três eixos são mutuamente perpendiculares, né? E cada um deles representa valores reais, beleza? De números, ou seja, cada um deles são retas reais, perpendiculares entre si. Tudo bom? E então, esse sistema de eixos vai nos ser útil como uma referência para falar, olha, este ponto está em determinada posição, está na posição, sei lá, x igual a 1 metro, y igual a 2 metros e, por falar alguma coisa, z igual a 3 metros, beleza? Então, vamos poder
em relação com este sistema de eixos, associar a cada ponto, desculpa, dessa trajetória, sistema de coordenadas, conjunto de 3 números, x, y, z, né? Beleza? Então, essa vai ser a utilidade deste referencial, certo? Deste observador, também a gente falaria isso, né? E então, em relação com esse observador, a gente define uma primeira coisa, uma grandeza elementar, uma grandeza inicial ali, digamos que é a grandeza a partir da qual vai começar todo o nosso estudo, que é o vetor posição, beleza? Que vai ser um vetor, beleza? Que vai começar aqui desde este ponto ou até este outro e vai morrer aqui neste outro ponto azul. Bom, que eu vou chamar o ponto P. Então, o ponto P é o que está representando a nossa partícula, né? Então, aquele vetor posição pode se representar desta forma. E a gente chama usualmente este vetor posição como a letra R, né? Bom, em vários livros texto é usada esta terminologia aqui, né? O vetor posição R, certo? E, pelo fato de a gente ter tirado uma foto exatamente no instante de tempo t, então dizemos que este vetor, que este R, vai ter, bom, esta configuração aqui vai ter esta direção e esta magnitude neste instante de tempo t. Então vamos representar isto como uma função de t. Então vamos escrever R de t. Beleza, então isto é tipo uma representação matemática, uma representação esquemática do fato deste observador estar indicando qual é a posição deste P. Imaginem que, bom, só para efeitos didáticos, imaginem que este vetor, esta seta bom, é o dedo indicador deste cara, deste observador, desta pessoa que está aqui descrevendo o movimento desta partícula P. Ele está indicando onde está passando nesse instante de tempo t a partícula P. Tudo bom? Então, digamos que esse vai ser o ponto de partida para fazer a descrição do movimento, ou, em outras palavras, para fazer a descrição cinemática, a descrição da cinemática. Tudo bom? Esta é uma das grandezas fundamentais da cinemática, da descrição do movimento. Beleza. Também, junto com este vetor posição R, podemos definir uma coisa chamada de velocidade instantânea. O vetor velocidade instantânea, que, como veremos mais para frente, bom, isto a gente vai estudar com muito mais detalhe bom, mais para frente, talvez vários vídeos mais para frente, não, bom, por enquanto não sei dizer, mas em breve vamos fazer isso, tudo bom? Vamos mostrar que esse vetor velocidade instantânea vai ser tangente, sempre vai ser uma tangente a esta trajetória. Então vamos representar aqui uma seta que vai tocar aqui esta trajetória neste ponto P, nesse instante de tempo t. E então esse vetor V, esse vetor velocidade instantânea, também vai ser uma função do tempo. Vai ser a rapidez com a qual este ponto irá se mover nesse instante de tempo, a rapidez instantânea, beleza? E também, junto com estes dois vetores, posição, velocidade, também podemos definir uma terceira grandeza importantíssima na cinemática, que é o vetor aceleração. Que, como mostraremos mais para frente, ele sempre vai ser um vetor que irá apontar para o lado côncavo da trajetória. Tudo bom? Aqui, simplesmente para fazer um esquema, eu aproximadamente desenhei este vetor aceleração aqui nesta direção, certo? E então aqui esta coisa também vai ser uma função do tempo, vai ser a aceleração instantânea, né? Então, em cada instante de tempo, a gente pode associar 3 vetores, posição, velocidade e aceleração, beleza? Como o seu nome está indicando, em cada instante de tempo, esses caras vão estar definindo
valores específicos para estas funções. Vamos ser funções do tempo. Posição instantânea, velocidade instantânea e aceleração instantânea. Beleza? E estas coisas estão ligadas, estão conectadas umas com outras. Este vetor posição irá estar conectado como vetor velocidade e o vetor velocidade irá estar conectado como vetor aceleração. No sentido em que cada deles vai indicar uma mudança em relação ao tempo do outro. Por exemplo, o vetor velocidade irá representar mudança em relação ao tempo deste cara, deste vetor posição, certo? E o vetor aceleração irá indicar a mudança em relação ao tempo deste outro vetor velocidade. Tudo bom? Então, digamos que essa vai ser a relação entre essas três coisas. Bom, aí a gente poderia definir um monte de vetores mais aqui, mas com isto vai ser suficiente. Com estas três grandezas aqui, digamos que são as três grandezas fundamentais da cinemática, vai ser suficiente para fazer a descrição do movimento e para fazer uma conexão direta com a famosa segunda lei de Newton, beleza? Mas antes disto, antes de falar um pouco mais sobre a dinâmica newtoniana, vamos observar que aqui a gente, o que está falando é, sobretudo, de vetores e de funções, beleza? Então, eu só quero aqui mencionar os nomes, os conceitos que a gente vai usar, os conceitos matemáticos, né, que a gente irá usar ao longo deste curso. Então, a noção de função, certo? Funções do tempo. Função do tempo, ou função que depende do tempo. Essa é uma noção básica, né? A noção de função que depende do tempo. E, bom, que irá ser representada como, sei lá, em geral, como f de t, certo? Então, só deixe-me aqui encaprichar um pouquinho aqui esta coisa. Vou pôr aqui noções básicas. Então, as noções básicas que estão por trás de toda esta descrição é, por uma parte, a noção de função que depende do tempo, né? Também vamos ver outro tipo de funções, né? Que dependem de outro tipo de variáveis, mas fundamentalmente funções que dependem do tempo, como, por exemplo, as componentes destes vetores que vocês podem observar aqui, né? Bom, vocês sabem que cada vetor no espaço tridimensional é uma coisa que está especificada por três componentes. Uma componente ao longo de x, uma componente na direção y e outra componente na direção z, né? Então, o vetor posição irá ter três componentes. O vetor velocidade também, e também o vetor aceleração. E cada uma dessas componentes, em geral, vai ser uma função que depende do tempo. Então, essa noção ali é fundamental, né? É uma coisa que ao longo de todo o curso vamos aqui utilizar, essa noção do que é uma função, beleza? E outra noção básica que aparece aqui é a noção de vetor, né? Vetores. Tudo bom? Então, e por isso que vamos dedicar um capítulo ou uma parte substancial do primeiro capítulo ao estudo de vetores, né? O estudo de vetores. Álgebra vetorial, operações entre vetores, bom, como caracterizar um vector, bom, etc. Né? E outra coisa aqui, outra noção básica que está intimamente conectada com estas três grandezas é a noção de cálculo diferencial e integral. Ou seja, vamos também ter que mexer com essas coisas que a gente chama de derivadas e integrais. Ou seja, cálculo. Vamos ter que mexer com noções, pelo menos noções elementares de cálculo diferencial e integral. E por quê? Por quê? Precisamente pelo que estava mencionando anteriormente, pela relação que existe entre R, V e A, entre os vetores posição, velocidade e aceleração. Tudo bom? Ou seja, por uma parte podemos falar o seguinte, olha, vamos aqui estabelecer aqui uma classificação. Bom, então, podemos falar
primeiro que tudo, sim, que a gente se conhece o vetor posição, certo? O vetor posição. Ou seja, o vetor posição como uma função do tempo. Então, é possível a gente conhecer a velocidade como função do tempo, beleza? E de que forma a gente pode conhecer a partir do vetor posição o vetor velocidade, esta outra função, de que forma? Fazendo simplesmente uma derivada. Ou seja, fazendo a derivada em relação ao tempo do vetor posição, desta função chamada vetor posição. Beleza? Bom, isto, como já falei para vocês, isto vai ser estudado com detalhe. Aqui estou fazendo um resumo, uma visão. Estou simplesmente fornecendo uma descrição panorâmica do que vamos ver ao longo do curso. Simplesmente isso, né? Então, não se preocupem se este negócio não fica completamente claro. Aqui simplesmente estou introduzindo alguns conceitos e alguma terminologia, só para vocês terem uma ideia destas noções básicas. Então, neste caso estou falando especificamente sobre a noção de derivada, né? Então, a velocidade como uma função do tempo, a velocidade instantânea é obtida fazendo uma derivada. Ou seja, quando a gente tem uma função, pode fazer uma operação sobre ela, chamada de derivada. Derivada em relação à variável da qual depende esta função. Neste caso, vai ser uma derivada em relação ao tempo. Beleza? Então, fazendo a derivada em relação ao tempo do vetor posição, obtemos a velocidade instantânea. Tudo bom? E, de uma forma similar, quando a gente pega a velocidade, quando a gente obtém a velocidade como função do tempo, pode obter a aceleração, fazendo um procedimento análogo. Ou seja, efetuando a derivada da função velocidade instantânea em relação ao tempo. Beleza? Fazendo essa derivada, a gente obtém esta outra função, a função aceleração. Beleza? Então, através das derivadas é que estão conectadas, é que estão relacionadas estas grandezas, as três grandezas elementares da cinemática. Tudo bom? Bom, e então esta é uma forma como a gente pode fazer essa relação. Mas existe outra forma, que também é bem importante, de fato é fundamental aqui na física newtoniana, que é através das integrais. Certo? Então existe esta segunda forma aqui, que representa, digamos que um caminho inverso, uma direção oposta, beleza? Ou seja, aqui nesta primeira forma, aqui estamos supondo que conhecemos o vetor posição e que queremos conhecer a velocidade e a aceleração. Então, para isso, efetuamos derivadas, né? Mas aqui nesta segunda parte também é possível a gente partir da aceleração, olha, partir da aceleração e voltar, né? Ou seja, pegar a direção oposta. A partir da aceleração, a gente obtém o vetor velocidade e o vetor posição, finalmente. Mas efetuando as operações inversas, que são as integrais. Ou seja, isto aqui, né? Partindo da aceleração, obtemos a velocidade e, obtendo a velocidade, depois podemos obter, tendo já a velocidade calculada, podemos obter a posição, certo? Mas desta vez, então, o que fazemos é o seguinte: a velocidade é obtida fazendo a integral da aceleração em relação ao tempo. Isto também é conhecido como antiderivada, né? Calculando a antiderivada da aceleração, podemos encontrar a velocidade. Tudo bom? E, similarmente, a posição pode ser o vetor posição, a função posição, beleza? Que uma função do tempo pode ser obtida fazendo a integral, fazendo a antiderivada da velocidade, beleza? E de fato, olha, este vai ser o que usualmente, este caminho é o que usualmente vai digamos que vai ser o caminho padrão, o caminho usual, o que na prática a gente vai ter, né? Porque vamos ver que o que é mais fácil de calcular num sistema, beleza? Num problema como este, num problema no qual a gente está observando uma partícula fazendo esta trajetória determinada aqui, certo?
O mais fácil, o que, digamos, o que do ponto de vista da física newtoniana é mais fácil fazer é calcular a aceleração, beleza? A aceleração é calculada, é obtida precisamente usando a segunda lei de Newton, né? Que estabelece que esta aceleração, a aceleração que experimenta esta partícula, está diretamente relacionada com as interações que ela experimenta, né? As interações que ela está experimentando pelo fato de ela não estar sozinha no universo, né? Porque esta partícula, bom, apesar de que a gente está desenhando só ela aqui e só estamos focando nela, existem outras coisas aqui, digamos que no meio, né? Ou seja, existem outras coisas que não estamos tendo em conta aqui, cujo movimento por enquanto não estamos descrevendo, mas existem essas outras coisas que podem interagir com esta partícula P. Beleza? De fato, essas coisas que estão por aqui interagindo, esse exterior, esse ambiente exterior que está interagindo com essa partícula P, vai ser o responsável desta trajetória que ela está efetuando. Beleza? Agora, se esta partícula P estivesse sozinha no universo, isolada, a trajetória que iria fazer, que iria realizar esta partícula seria uma trajetória muito simples, seria uma trajetória reta, né? Com velocidade constante, beleza? Bom, isso seria um caso muito particular. De fato, isso é uma situação que é ilustrada na primeira lei de Newton. Mas, beleza, o que usualmente acontece é que uma partícula ela se encontra acompanhada por outras coisas que estão interagindo com ela, né? E essas interações a gente chama de forças. Beleza? Forças. Aqui na física newtoniana, falar de interações é o mesmo negócio que falar de forças. E mais para frente vamos definir, vamos fazer uma definição mais exata, mais precisa do que uma força. Mas por enquanto vocês podem se levar por enquanto a ideia de que uma força é simplesmente uma interação de uma partícula com outras partículas, com outros fatores, com outras coisas que estão no exterior, né? Bom, essa é outra coisa fundamental, né? Que a partícula só pode interagir com coisas que estejam fora dela, né? Ela não pode interagir com ela mesma, né? Isso é digamos que um princípio da física newtoniana. Uma partícula não pode interagir com ela mesma, ela só pode interagir com outras coisas que estão fora dela, né? Bom, então, de acordo com a segunda lei de Newton, se a gente consegue identificar todas as forças que estão atuando sobre esta partícula, bom, todas as forças que eu vou desenhar aqui na cor branca, por exemplo, bom, aqui estou desenhando um conjunto de forças, vamos supor por falar alguma coisa que esta é uma força F1, beleza? Que também vai ser um vetor, né? Esta vai ser uma força F2, esta vai ser uma força F3, etc, né? Bom, enfim, aqui teremos um conjunto de forças que estão atuando sobre esta partícula, beleza? Então, se a gente faz a soma dessas forças, a soma desses vetores, que vai ser representada desta forma, assim, soma das forças que atuam sobre a partícula, essa coisa vai ser igual, então esta é a expressão da segunda lei de Newton, igual à massa da partícula. Então, já falamos desde um começo que esta partícula é um ponto material, né? Esta coisa é um ponto material, é um ponto que tem massa, certo? E a massa estamos representando com a letra m, beleza? Então, massa vezes aceleração, certo? Massa vezes aceleração. Então, significa que aqui a gente isolando aqui a aceleração a partir desta equação, a gente tem que a aceleração é igual a soma, certo? Bom, vai ser igual ao quociente, certo? Entre a soma das forças e a massa, né? Então, desde esse ponto de vista, olha, se a gente consegue identificar quais são as forças
quais são todas as forças que atuam sobre a partícula. Em todo instante de tempo, né? A gente tem que fazer esta soma em todos os instantes de tempo. A gente tem que conhecer quais são as forças que atuam sobre este ponto P, certo? Ao longo de todo o transcurso desta trajetória, certo? A gente tem que conhecer isso. Então, se a gente consegue identificar essas forças e realizar esta soma, realizar esta operação, bom, e fazer a divisão pela massa, então a gente consegue obter essa famosa função chamada de aceleração. E a gente pode, através deste procedimento, olha, obter a velocidade, conhecer a velocidade e conhecer a posição, que esta vai ser a grande incógnita da mecânica newtoniana. Conhecendo as forças da partícula, qual será a posição, como será o vetor posição ao longo do tempo, certo? Qual será o vetor posição ao longo do tempo? Essa vai ser a grande resposta, a grande pergunta da física newtoniana, vai ser essa, e a resposta a essa pergunta vai ser, olha, o vetor posição vai ser, sei lá, tal 3 vezes t mais 2t quadrado mais 8, por exemplo, por falar alguma coisa. Vai ser encontrar essa função especificamente, essa função da posição, no caso, para aquele caso particular, para uma determinada situação. Obviamente, cada situação, cada problema que vocês encontrem na natureza vai ter uma forma diferente destas forças, vai ter uma forma diferente para estes vetores, bom, enfim. Ou seja, a diferença entre uma situação e outra vai ser a forma que irão ter estas forças. Mas todos os problemas vão ter uma coisa em comum, beleza? Eles vão ter este esquema, olha, aqui, para descrever o comportamento, beleza? Para descrever o comportamento de um sistema, de uma partícula, desculpa, para descrever o comportamento de uma partícula, o movimento de uma partícula, a gente precisa identificar quais são as forças que atuam sobre ela, para dessa forma conhecer a aceleração e para dessa forma, usando o cálculo integral, certo? Usando o cálculo integral, descobrir qual é a posição. Qual será a posição da partícula? Qual será a posição como função do tempo? O qual é equivalente a determinar a trajetória. Olha, a trajetória no espaço tridimensional. Então, esse é o programa da física newtoniana. Então, por isso é tão necessário a gente conhecer estas noções básicas. A noção do que é uma função, beleza? Especificamente uma função que depende do tempo, beleza? A noção sobre o que são os vetores, beleza? E a forma como operam esses vetores, como a gente faz operações com vetores, certo? E, importantíssimo, cálculo, né? Noções de cálculo integral e diferencial, para a gente conseguir descrever este procedimento, beleza? Desde o ponto de vista pedagógico, bom, a gente não vai partir, não vai fazer, não iremos começar fazendo esta, digamos que esta descrição aqui, sino que o que vamos fazer é fazendo este procedimento. Ou seja, o que vamos fazer neste curso, no capítulo 2, é falar primeiro sobre a cinemática. Ou seja, do ponto de vista didático, pedagógico, é melhor, né? É mais, é mais simples, né? É mais aconselhável também. Partir do fato de que, bom, a gente já conhece a posição, o vetor posição de uma partícula determinada, né? Em um problema determinado, e depois descrevemos, a partir dessa definição desse vetor posição, descrevemos a velocidade e a aceleração, bom, fazendo derivadas, né? Do ponto de vista, então, pedagógico, é o que vamos fazer aqui neste curso. Tudo bom? Bom, digamos que nos primeiros vídeos, bom, nos seguintes vídeos, o que vamos fazer é adotar esta primeira abordagem. Mas, reitero, na realidade, olha, na prática,
o que a gente sempre irá fazer, as situações com que a gente irá se encontrar são situações onde devemos percorrer este caminho aqui. Bom, e obviamente disto vamos também falar aqui neste curso, mas depois de ter falado sobre isto, depois de ter falado sobre, sobre estas noções de cinemática. Tudo bom? Beleza. Bom, e vamos finalizar aqui frisando no fato de que, bom, durante toda esta apresentação, temos falado sobre três grandezas básicas, fundamentais, que são o tempo, beleza? O tempo, o comprimento, tudo bom? Ou seja, o comprimento que bom, é usado para, por exemplo, para descrever as componentes deste vetor posição, tudo bom? Vetor deslocamento, mais para frente, quando a gente esteja nos detalhes da cinemática. Bom? E também a outra grandeza básica é a massa, beleza? Então, essas são as grandezas básicas da mecânica newtoniana. Tempo, comprimento e massa. E a partir destas grandezas é que iremos derivar as outras grandezas que compõem, que fazem parte desta descrição da cinemática e da dinâmica, beleza? Ou seja, estou falando velocidade, aceleração, energia, força, etc, né? Bom, enfim, tudo está baseado nestas grandezas básicas, tudo bom? Então, no seguinte vídeo, o que vamos fazer é começar já a falar sobre os detalhes desta descrição, especificamente dos detalhes das noções básicas, tudo bom? Talvez vamos começar falando sobre isto, sobre grandezas básicas, sobre as medições, sobre a forma como a gente tem que expressar as medições em forma de algarismos significativos, usando notação científica, lembrando algumas coisas que vocês já talvez devem saber da escola, né? E logo depois vamos passar a fazer uma descrição rudimentar, né, do que são as funções, beleza? E as derivadas e as integrais e logo depois os vetores. Tudo bom? Beleza, então vamos fechar aqui.